Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse período de quarentena, nós professores nós estamos colocando as aulas em disposição em forma de vídeo no YouTube e eu espero que vocês entendam a aula de hoje, vocês compreendam bem o conteúdo, vocês podem enviar para a gente as dúvidas e, através dos livros, de artigos e outras fontes da literatura, vocês também podem complementar a aula de hoje. Né? A aula é através de tópicos, slides, então é sempre bom vocês complementarem, tá? Então hoje eu vou falar um pouco a respeito das características da imagem radiográfica e pincelar, né, os fatores que interferem na formação da imagem radiográfica. Para relembrar vocês quais são esses fatores e o porquê que é importante eu conhecer esses fatores. O fator energético, objeto geométrico, fator filme, processamento, véu, foco. O fator energético é aquele fator onde adentra a miliamperagem, quilovoltagem, o tempo de exposição. O tempo de exposição que eu uso para determinada região a ser radiografada. Quanto maior o tempo de exposição, e se eu deixar muito, se eu expor o paciente um tempo muito grande, como que vai ficar aquela imagem radiográfica? Qual vai ser a imagem formada? Baixo tempo de exposição, tempo pequeno, qual que vai ser a imagem, como que vai ser a característica dessa imagem formada? Tá? O fator objeto, relacionado à questão da espessura do objeto, densidade do objeto, o número atômico daquele objeto. Quanto mais denso o objeto for, eu vou produzir qual tipo de imagem radiográfica. Tá? O geométrico, em relação a afastar a fonte demais do objeto, a fonte de raio-x, a distância entre o objeto e o filme radiográfico, que é o receptor de imagem, pode ser um sensor radiográfico, uma placa de fósforo, que também é um receptor de imagem, não só as películas convencionais, tá? O fator filme, no caso, filme convencional, quais são as características, as composições, na verdade, do filme radiográfico. Eu sei que os filmes radiográficos, o que eu tenho mais que saber, o que eu tenho que conhecer, eu sei que ele tem a película adesiva, tem a camada de emulsão, tem os papéis, mas a emulsão é onde tudo acontece. É lá na emulsão que eu tenho os cristais de prata. Em relação ao filme, e a esses cristais halogenados, quais que são, de que forma que esses cristais de prata vão interferir na imagem formada? Em relação ao tamanho, não sei. O fator processamento, tá? Processamento em relação ao ambiente de processamento, as soluções processadoras, tá? Tudo isso eu vou pincelar na aula de hoje. E aí, na medida que eu for citando a respeito das características da imagem radiográfica, eu vou citar todos esses fatores, tá? E véu ou fog, que é em relação à penumbra formada, radiação secundária sobre o filme, tá? Radiográfico. Então, de que forma que esses fatores interferem na imagem radiográfica e contribuem para caracterizá-las, tá? Então, começando e iniciando a aula, eu queria que vocês entendessem, que nós, clínicos, nós devemos ter o conhecimento claro da anatomia radiográfica, da variação dessa anatomia, porque pode mudar a direção e é normal isso acontecer, e as patologias mais comuns, que podem acometer para eu interpretar de uma maneira correta aquelas estruturas, Não sei se vocês lembram, teve uma vez que a gente estava no laboratório e eu falei sobre o forame mentoniano, O forame mentoniano que está mais ou menos entre os pré-molares inferiores. E aí, se o forame mentoniano tiver uma alteração da normalidade, que pode acontecer em muitos casos, estiver próximo a uma das raízes dos premolares, parecendo ali uma lesão periapical, eu tenho que fazer todos os testes de vitalidade, eu tenho que saber que naquela região é normal de se ter uma área radiolúcida, um círculo em forma de círculo, parecendo uma lesão periapical, mas é o forame mentoniano, tá? Então vocês devem conhecer o normal, a variação do normal e as patologias comuns das regiões para vocês terem interpretações corretas e válidas, tá? E aí, iniciando a aula de hoje, sobre características da imagem radiográfica, a área exposta, o que eu expus, o que eu sensibilizei através do feixe de radiação, pode e vai
ser formado no receptor de imagem, que no nosso caso a gente está estudando sobre os filmes convencionais, né? A imagem radiolúcida e radiopaca, tá? A imagem radiolúcida e radiopaca são as imagens escuras e as imagens claras, assim como eu expliquei na aula lá no laboratório. Imagem escura, radiolúcida. Por que a imagem está escura? Porque foi uma área que não teve resistência, que não teve absorção, um objeto, né, que foi radiografado. E que no receptor de imagem, pode ser um filme ou sensor, no receptor de imagem formou uma imagem escura. Significa que o objeto representativo daquela região foi um objeto com pouca densidade, espessura baixa, e aí o feixe de radiação atravessou o objeto e atingiu o filme, sensibilizando o filme. No caso da imagem radiopaca, isso é o contrário, né? O objeto foi tão espesso, tão resistente, que ele absorveu, né, o feixe de radiação, impedindo que o receptor de imagem fosse sensibilizado. E aí, em filmes convencionais, durante a fixação, né, no fixador, aqueles cristais lá de prata que não foram sensibilizados, eles vão ser removidos, formando então a imagem radiopaca. Então, por isso que vocês devem saber o porquê com a imagem radiolúcida e o porquê com a imagem radiopaca. Se a imagem é radiolúcida, é porque a região radiografada não teve resistência em relação ao feixe de radiação. O feixe de raio-x passou direto, né, atravessou o objeto e atingiu o filme. E aquela região do filme que foi sensibilizada no período de processamento, no revelador, ela vai ser convertida naqueles cristais daquela região sensibilizada. Os cristais daquela região vão ser convertidos em prata metálica, formando aquela imagem escura, né? E no processo de fixação, ela vai ser fixada, e aquelas áreas que não foram sensibilizadas, elas vão ser removidas, tá? Então, isso que é imagem radiopaca e imagem radiolúcida. E os fatores que eu devo levar em consideração? Quanto tempo eu deixei? Aquela imagem vai ser uma imagem muito escura. Por quê? Será que foi por conta do tempo de exposição, que é um fator energético? Não sei se vocês lembram. Ou por que a imagem é radiopaca? Por quê? Porque eu tive um objeto denso, fator objeto. Por que a imagem ficou clara ou distorcida? Fator geométrico. Por que ficou uma sombra em cima da imagem, uma penumbra, né? um ruído radiográfico, véu fog. E assim a gente vai destrinchando os fatores que interferem na imagem formada dentro, né, dessa matéria que a gente está estudando, que é características da imagem radiográfica, tá? Então, densidade radiográfica. A densidade óptica, né, que é o grau de escurecimento, eles têm a gente deve levar em consideração os cristais halogenados, tá? que estão presentes na emulsão, e esses cristais halogenados, uma vez sensibilizados, eles vão ser convertidos no processo de revelação em prata metálica, né? Então, essa densidade ela tem muita relação com os cristais presentes na emulsão. E também depende da exposição e também depende da distância entre o ponto focal e o filme. Então, para eu falar que a imagem formada está muito densa, tem uma densidade ideal, eu devo levar, né, em consideração esses fatores que eu citei aí. Então, dá para ver nessas falanges, né? Uma imagem com baixa densidade e alta densidade. Eu estou me referindo ao quê? Ao grau de escurecimento da imagem. Tá? Essa imagem desse canino aí, né? Não sei se vocês lembram como que a gente determina, né, a região radiografada. Essa região aí é do dente 23. E por que eu sei que é o 23? Né? Aquele macete que eu ensinei para vocês na aula, tá? Vocês devem levar em consideração a linha média. Para onde que a linha média está caminhando? Aí, no caso, está caminhando para a esquerda. Então, o lado aí radiografado é o lado esquerdo, tá? E aí, por que eu sei que é uma radiografia de canino? De lateral e canino? Pelas posições.
também pela posição do filme radiográfico também, tá? Os dentes que estão centralizados no filme radiográfico é o lateral e o canino. Outra coisa, outro fator, né, que interfere na densidade radiográfica é a espessura do objeto e a densidade do objeto. Como eu disse na introdução, a densidade do objeto interfere demais. Molares são mais densos que incisivos inferiores, os molares superiores ou inferiores. Eles são mais densos, então o grau de escurecimento vai ser maior. Então, por que incisivos tem um tempo de exposição diferente de molares? Porque eu sei que a espessura desses objetos é diferente. Por isso que eu devo levar em consideração o tempo de exposição. Porque o grau de escurecimento não pode interferir na minha interpretação. Eu tenho que ter um padrão igual para interpretar incisivos, molares. Por isso que eu vou mudar o tempo de exposição para manter a mesma nitidez, a mesma qualidade, tá? E o contraste radiográfico? O contraste, gente, a gente sempre relaciona contraste com densidade. Densidade é o grau de escurecimento. E contraste tem relação à qualidade da imagem interpretada, né? Então, o contraste está muito associado ao pico de quilovoltagem do aparelho. Tá? Então, eu não posso ter uma imagem com muito contraste e com baixo contraste. Isso também em relação à densidade. Tudo deve ser mediano. O contraste intermediário ou contraste médio é o ideal para se interpretar as radiografias. Por quê? Porque um contraste muito baixo, eu vou ter dificuldade de interpretar os reparos anatômicos, eu vou perder a qualidade da imagem, na verdade a nitidez, e um contraste alto eu perco, né, a característica da imagem. Por exemplo, nessa imagem aí, eu percebo, né, que quando eu tenho um contraste baixo, fica como se tivesse uma névoa em cima da imagem radiográfica. Quando eu tenho um contraste intermediário, eu consigo interpretar todas as áreas de maneira correta. Eu consigo ver a região de tecido mole aí, né? Utilizou-se, tá, gente? Quando a gente faz esse tipo de radiografia, no caso foi da região do ombro, eu usei um filtro para aparecer o tecido mole, tá? No caso do contraste alto, eu perco essa imagem, né? Então, assim, eu não consigo tê-la para interpretar. Então, por isso que eu tenho que considerar e levar em consideração essa questão. Contraste sempre médio, nunca alto nem baixo. Tá? Eu coloquei essas imagens aqui para vocês perceberem a diferença. Né? Quando eu elevo o contraste de uma imagem, quando eu vou editar para postar no Instagram, etc., eu perco qualidade, eu perco nitidez. Tem isso aqui comigo, ó, na imagem do meio, que é onde eu tenho um contraste médio, eu consigo ver detalhadamente as ondas do cabelo, né, o brilho, eu consigo ver, né, que ela tem mechas e tal, em determinados lugares. Quando eu aumento, eu perco esses detalhes. Então, quanto maior o contraste, menos detalhe eu vou ter. Então, por isso que o contraste deve ser médio, tá? Essa radiação secundária aí que está no slide é a radiação a mais, né? Tudo aquilo que é depositado a mais do que o necessário. A gente chama de fog, é o esfumaçamento da radiografia. Como que eu previno isso? Com KVP baixo e um colimador, que é onde eu vou ter eu vou filtrar esses raios-x secundários, tá? Energia do filme, KVP, a redução do KVP, eu vou ter uma escala curta e um alto contraste. Como assim? Eu não coloquei no slide, mas em relação ao mosquito, em relação às escalas de contraste, eu devo sempre considerar a escala longa, porque a escala curta vai me permitir um alto contraste. E a escala longa, eu vou ter uma passagem de um tom para um outro tom, mais alto ou mais baixo, permitindo com que haja a análise dos detalhes. Então, por isso que eu devo considerar a escala longa, onde eu tenho a presença de nuances de cinza. Eu não passo do preto para o branco, né?
ou do escuro para o claro rapidamente. Eu tenho uma escala de cinza que vai passando aos poucos, tá bom? A velocidade radiográfica está relacionado com a sensibilidade do filme radiográfico. Então, tem diversas marcas comerciais e diversas velocidades, né? Vocês devem ter visto na aula de filme radiográfico quais são elas, né? E é um tipo de classificação do filme, né? A velocidade. Então, filmes muito rápidos, né? Filmes muito velozes, são filmes com acessibilidade muito grande. E quando que eu vou precisar desse tipo de filme? Quando a dose de radiação for menor, né? Quando eu precisar de ter uma dose menor, eu vou usar filmes mais rápidos. Só que para isso eu perco um pouco da qualidade, da nitidez da imagem formada, por conta da dose de radiação, tá? Então, a velocidade radiográfica está relacionada com o tempo também de exposição e a presença de cristais com granulações altas ou baixas. Porque quanto menor o tamanho dos grânulos da emulsão, maior vai ser a superfície de contato e com maior qualidade essa imagem vai ser formada. E filmes muito rápidos têm grânulos muito grandes, o que perde e dificulta um pouco a interpretação por conta da redução da nitidez e da qualidade da imagem. Então, a gente tem que levar em consideração sempre isso. Quando eu devo usar um filme veloz, ou um filme menos veloz, ou um filme intermediário, tá? Tudo isso interfere nas características, tá? Como é que vai ser formada essa imagem? Uma imagem muito clara, uma imagem muito escura, uma imagem densa, uma imagem com baixa qualidade, com boa nitidez, tá? Tudo isso vai interferir. O ruído radiográfico seria em relação a aquela imagem, né? Um pouco esfumada, ou a deposição de uma radiação extra sobre o filme, tá? Artefatos, erros radiográficos, como por exemplo, erros na manipulação, presença de digitais no filme, ou gotas de revelador que vão deixar o filme manchado, né? Ou então excesso de fixador, subprodutos do fixador, não haver direito, a imagem vai ficar com artefato, vai ficar amarelada, vai ficar com artefatos mesmo, tá? Então, esses ruídos radiográficos é tudo aquilo que vai impedir a minha interpretação de maneira correta, tá? Nitidez e resolução radiográficas seria essa capacidade de definição entre estruturas, né, os pontos contíguos, dentina e esmalte. Eu consigo ver, né, a diferença e a transposição, né, entre aquela camada de esmalte e dentina, né? Quando que eu vou ter uma densidade, né, um contraste ideal? Como que eu vou ter para eu ter essa interpretação correta, tá? Médio contraste, médio densidade, tá? Registrar estruturas separadas, próximas, borramento radiográfico é a perda da nitidez. Então, se eu tenho um borramento por conta de um VEG ou um FOG, eu vou ter perda da qualidade, perda da nitidez. Que pode acontecer através do tamanho dos cristais ou telas intensificadoras, né? Com telas de fósforo, dissipação de luz. Lembra lá que eu falei com vocês que quanto mais veloz o filme né, maior são os grânulos, e aí menor vai ser a qualidade da nitidez do filme. Quanto maior o grão, né, os cristais, quanto maiores os cristais forem, menor vai ser a nitidez da imagem. Então isso interfere, né, na qualidade. O borramento radiográfico pode ser por isso, às vezes. O movimento, o paciente mexeu na hora de tirar o raio-x. Na hora que foi fazer a exposição, o paciente moveu e aí ficou com borramento radiográfico. E fator geométrico, às vezes a distância distanciou demais, desfocou, ampliou, ou então eu tive a deposição de radiação secundária por conta desse processo, ou esse aumento da distância do ponto focal, tá? Ponto focal, faltou um L, e o objeto, tá? Então, e tudo isso interfere, né, nessa questão do borramento radiográfico, tá? Então, o que é qualidade? Uma imagem com qualidade, né? Imagem com qualidade é imagem com densidade, contraste, atitude, nitidez e resolução adequados. Densidade média, contraste médio, uma latitude, nitidez e resolução adequados. Desatenção e perda de tempo
informação diagnóstica podem acontecer se caso uma dessas combinações não forem usadas ou realizadas de maneira correta, tá? Quais são, então, os erros radiográficos mais comuns? Os mais comuns: radiografias claras, radiografias escuras, filme embaçado, linhas ou pontos escuros, tá? E aí eu tenho imagem clara, por quê? Ou porque eu revelei por pouco tempo, baixo tempo no revelador, baixo tempo de exposição, podem levar à formação de imagens claras. Imagem escura, muito tempo no revelador ou muito tempo de exposição. Tá? Então, assim, gente, exposição em excesso, eu vou ter a miliamperagem, quilovoltagem em excesso, ou então a distância entre filme e fonte curto. Tá? Tudo isso vai levar à formação de imagens escuras, contraste insuficiente, ou subrevelação, superexposição, névoa, fog, todas esses fatores podem levar à formação de imagens escuras. Esse filme embaçado pode ser por conta do fog, iluminação de segurança inadequada, às vezes não tem a iluminação de segurança, a pessoa está lá revelando no quarto escuro e alguém abre a porta, teve ali uma exposição por conta da luz do ambiente, revelação em excesso, soluções contaminadas. Às vezes a colgadura está contaminada por revelador e aquela região da colgadura fica toda borrada, fica toda velada, tá? Pontos claros no filme em contato, pode ser filme em contato com outro, curvatura excessiva, filme contaminado com fixador, tá? Quando o filme é contaminado com fixador, gente, é formado aquelas imagens amareladas, porque o subproduto fixador deixado sobre os filmes convencionais depois de uma lavagem suficiente, a imagem com o tempo vai amarelando, fica com aspecto de envelhecida, o que interfere na interpretação. Ah, mas eu precisei só saber como é que está o lente na hora, mas tá, e depois eu vou precisar daquela radiografia para fazer uma comparação ou uma comparação a longo prazo. Você está querendo avaliar a longo prazo, longitudinalmente, uma lesão periapical que eu tratei um dente, né? Fiz um tratamento de canal e eu quero avaliar aquela redução da lesão. E aí a imagem ficou toda amarelada, interfere totalmente a interpretação, e aí vai ser inviabilizado. Por isso que deve ser feita a lavagem correta, em água corrente ou em um tanque com no mínimo 10 minutos de lavagem, tá? Linhas ou pontos escuros. Às vezes a pessoa apertou o dedão lá, a colgadura não estava encaixando no filme, meti o dedo no filme e aí aquela região que eu apertei ficou escura. Por quê? Porque eu sensibilizei por pressão cristais que não foram sensibilizados por conta daquela pressão. O contato com o tanque, a curvatura excessiva, tá? A curvatura excessiva no outro estava equivocado, tá? A curvatura excessiva nesse caso, porque se eu curvei, eu posso ter a sensibilização de cristais, tá? Manchas amarelas ou marrons, revelador e fixador saturados, lavagens suficientes, tá? Imagem borrada, movimento do paciente, tubo de raio-x, dupla exposição. Não sei se vocês lembram quando a gente expõe o lado de exposição contrário, né? Em vez de colocar o filme para radiografar a região de interesse com o lado de exposição, eu inverto. Aí a imagem fica aquele aspecto de escama de peixe. Não sei se vocês lembram na aula no laboratório onde a gente estudou. Tá? Então, gente, é isso. O que vocês devem saber de características da imagem radiográfica é basicamente contraste e densidade. Tá? A relação dos dois que vão me dar, né, as características ideais. E para ter uma perfeita interpretação e uma correta interpretação, eu tenho que levar em consideração todos esses fatores que contribuem na formação da imagem. Tá? E aí estão alguns livros, tá, para vocês complementarem o estudo. O White Faroá é muito bom, ele é um livro excelente. Tá? Esse segundo curso de Radiologia e Odontologia é muito bacana também. O Eric White's
Todos esses, eu usei todos para poder montar essa aula. Só que eu extraí tópicos, eu mais falei do que coloquei nos slides. Então, vocês devem complementar o estudo de vocês através dessa literatura e qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Pelo WhatsApp, podem mandar mensagens, tá? E é isso. Fica o meu abraço, obrigado pela atenção, tá? Seguem essas referências e bons estudos.